Como estão vocês, meus amados? Hoje é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Graça e paz. Você já parou para pensar que existem certas coisas que é bom a gente nem ter por perto, nem se relacionar com elas, que elas nos trazem prejuízos emocionais, prejuízos sentimentais? Apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 8, ele diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, tudo indica que ele estava preso, né? Que no capítulo 1 ele diz a prisão de Paulo, né? Num dos textos, contribui para o progresso do Evangelho. Mas como Paulo, dentro da prisão, sofrendo naquela prisão, ele consegue trazer para nós essa reflexão. Em meio àquela situação difícil, o que ele faz? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é a boa fama, e se isso é algum louvor, nós devemos pensar. Isso deu força a ele, para que ele pudesse permanecer fiel ao Senhor. E nos dias de hoje, nós estamos vivendo momentos em que a gente tem que fazer a mesma coisa, nós temos que limpar as nossas vidas. Recentemente eu resolvi fazer um novo perfil no Facebook. E infelizmente eu não escolhi muitos amigos que eu tinha no Facebook anterior. Exatamente por quê? Porque esses amigos, eles não contribuíam para o meu crescimento, ao contrário. Eles me levavam muitas vezes ao extremo em discussões sem sentido. Então eu resolvi fazer esse conselho de Paulo: tudo que for bom, se a pessoa é boa, a pessoa que eu conheço, que é honesta, tudo que tem boa fama, que são pessoas que nós já sabemos que são pessoas honestas, pessoas tranquilas, pessoas que nos agregam valores, nós precisamos trazer para a nossa vida. Pessoas que infelizmente só fazem agredir as nossas vidas, difamar até a nossa fé. E pior de tudo, muitas vezes essas pessoas, elas estão inseridas num contexto de igrejas. É muito triste quando a gente vê irmãos de igreja, por causa das suas ideologias, eles atacarem os outros irmãos e serem, como se diz assim, até verdadeiros inimigos, se tornam inimigos dos seus irmãos, que dizem ser seus irmãos, por causa da ideologia política, do amor político que ele tem. Muitas vezes isso está acima da própria fé e dos princípios. Então, essas pessoas, como diz o próprio Senhor Jesus, que no fim dos tempos trairão a si mesmo. Então, nós estamos caminhando para uma situação em que muitos que estão no nosso meio, os que não são nossos, serão os primeiros a nos entregar. Serão os primeiros a aderirem a um sistema, a um tipo de governo que, se nós protestarmos, se nós falarmos alguma coisa contra, poderemos ser denunciados por essas pessoas. Elas estão no nosso meio, mas existe alguma coisa que é maior do que a fé que ela diz ter. Então, nesses dias de hoje, nesses momentos atuais, em que nós vemos que o sistema todo ele está se programando para um fechamento, nós devemos escolher as nossas amizades. Devemos separar aquelas pessoas que, infelizmente, elas não comungam da nossa fé. Elas estão no nosso meio, mas não tem nada a ver conosco. E devemos ficar atentos, porque quando a situação apertar, essas pessoas serão as primeiras a nos denunciar. Quantas pessoas hoje estão presas lá em Brasília e foram entregues pelas próprias pessoas
que eram conhecidas delas. Às vezes dentro das suas igrejas. Quantos irmãos nossos estão lá sendo chamados de terroristas, de vândalos, que muitas vezes nem entraram naqueles lugares, mas pelo fato de estarem ali e o sistema querer fazer isso, levaram eles para lá. Nós devemos orar, irmãos. Uma coisa que nós precisamos e devemos sempre aprender. Devemos fazer a nossa parte como cidadão, mas também devemos fazer um principal delas, é nunca deixar as coisas de Deus por causa das coisas do mundo. E eu falei com muitos irmãos, vocês estão gastando o dia do Senhor para ir para um lugar que é só para protestar contra as outras pessoas que estão satisfeitas. O dia do Senhor é um dia que você tem que guardar para servir o Senhor. Você tem que voltar ao princípio da igreja há 30, 40 anos atrás, onde o dia do Senhor ele era tão especial que a gente começava na escola bíblica. E aquele dia para nós era motivo de alegria, escola bíblica, ensaios, evangelismo à tarde, uniões antes do culto. A gente tinha realmente o dia para o Senhor. Hoje a igreja moderna, as reuniões modernas, as congregações modernas, as pessoas hoje nem precisam mais para a igreja, para as igrejas assistirem o culto, realmente assistirem o culto, não é participar. Elas ficam em casa, através do seu Facebook, do YouTube ou qualquer outro canal de transmissão, eles estão ali sentadinhos no seu sofá, ouvindo, e o que não agradar a eles, simplesmente eles mudam de canal. Nós precisamos voltar a ter a convicção que nos foi passada, a convicção que a palavra de Deus nos dá, buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não troque o tempo de Deus por outra coisa. Não troque o que é do Senhor. Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não dê o que é de Deus a outras coisas, a outra situação. Porque o Senhor não se agrada de você tirar o que é dele para dar para os outros. Que Deus te abençoe e possa fazer você refletir sobre a situação que nós estamos vivendo, as pessoas que estão inseridas no nosso meio, e nos prepararmos, porque as coisas só irão melhorar quando Jesus voltar.